Oi, boa noite. Mais uma vez aqui estamos juntos, com muita alegria, para estudarmos o livro Coragem. A lição de hoje é de Emmanuel, Adversários e Nós. Essa lição de Emmanuel, ele discorre sobre, né, o tema Amar os Inimigos. Referente que encontra-se no Evangelho de Mateus, no versículo 5:44. Nesse versículo, Jesus nos diz, né, ouvi o que foi informado, amar o seu próximo e odiai o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que você se torne um filho de Deus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Emmanuel, ele, junto com Chico, ele discorreu sobre vários temas do Evangelho, de praticamente todos os versículos, quase todos, ele tem, né, uma explicação, ele tem um tema, discorre sobre aquele tema. Ele tem 2 mensagens, 3, 5, às vezes um pouco mais de 5, mas de todos os versículos que Emmanuel, né, estudou e nos trouxe para melhor entendimento, o que ele mais escreveu, que girou, né, o tema que mais ele discorreu, onde teve mensagens que giraram em torno desse tema, foi esse versículo de Mateus, o 5:44, amai aos vossos inimigos. Existem mais de 30 mensagens de Emmanuel ligadas direta ou indiretamente a esse versículo. E aí, olhando, né, essa quantidade de mensagens que Emmanuel trata desse tema, a gente consegue imaginar a importância que ele tem em nossas vidas. Primeiro, porque talvez seja um dos temas mais difíceis para nós de compreensão e aplicação dentro do Evangelho. Amar aquele que nos prejudica, que quer nos prejudicar. E segundo, porque provavelmente ele tem uma enorme, provavelmente não, talvez por ele ter, desculpa, né? Ele é tantas vezes, né? Estudado por Emmanuel através de suas mensagens, devido ao grande impacto que o entendimento, né, desse tema tem em nossas vidas, para que nós possamos encontrar a nossa paz, para que possamos ser felizes, como o entendimento e a aplicação, né, dessa lição de Jesus pode impactar na forma como estamos no mundo. E além disso, o entendimento também desse versículo, ele tem um impacto de extrema relevância na relação da humanidade, né, da comunidade humana. Como nós podemos, né, nos relacionar e como o entendimento desse tema pode ajudar no estabelecimento de uma paz duradoura, de um equilíbrio, de uma harmonia, onde a gente consiga conviver com aqueles que nos são estranhos ou que pensam de uma forma diferente de nós. Então é tão importante esse tema que Emmanuel, né, discorreu tantas vezes em tantas mensagens, mais de 30, e essa aqui desse capítulo, né, do livro Coragem é mais uma delas. E ele começa, né, nessa mensagem dizendo, né, que muita gente indaga com inquietação sobre a maneira justa de se aplicar o ensinamento de Jesus no que tange ao amor pelos inimigos. Porque realmente é difícil pensarmos em como podemos, né, colocar isso em prática. Tanto é que, até baseado nisso, muitos filósofos antigos e da modernidade dizem que Jesus foi simplesmente um mero teórico, que tudo que ele trouxe não tinha efeito prático ou aplicação prática, né? Porque pensar num tema desse é uma pergunta que fazemos, né? Como podemos amar aqueles que nos prejudicam? E tem, né, uma mensagem, um sermão muito lindo de Martin Luther King, que é possível encontrar na internet, que ele trata desse tema. E ele começa, quando ele traz, né, esse versículo, ele começa com 3 pontos, né, dizendo como podemos amar os nossos inimigos. E o primeiro ponto que ele coloca é o perdão, que para que possamos amar os nossos inimigos, temos que começar com o perdão. Mas não o perdão que a gente entende, que inclusive é tratado na questão 340 do livro Consolador, quando para os olhos do mundo, ou às vezes até para nós mesmos, perdoar é não se vingar. O suficiente, isso já é o suficiente. Ok, me prejudicou, eu não vou devolver na mesma moeda, ok, já perdoei.
Não, o perdão é muito mais profundo. O perdão é não criarmos barreiras para o relacionamento. Podemos criar um ambiente, como se fosse um catalisador que cria uma atmosfera satisfatória para que possa haver novamente a relação. Para que a gente não corte com aquele que nos prejudicou e estejamos abertos para restabelecer esse relacionamento, para recomeçar. Porque muitas vezes a gente fala, ok, eu perdoei porque eu não me vingo, mas eu não esqueci. Porque quando a gente não esquece, muitas vezes o esquecimento vem carregado com a mágoa. A gente não se vinga, mas passa anos e anos carregando aquela mágoa, aquele ressentimento. E o perdão, ele vem junto com o esquecimento. É essa possibilidade de recomeço. Então, assim, amar o inimigo é um processo longo. E ele começa com o nosso exercício do perdão. Então, o perdão é a primeira, vamos dizer assim, a primeira fase para que a gente possa começar a amar o nosso inimigo. A segunda ponto, né, que Martin Luther King coloca, e aqui nessa mensagem Emmanuel também traz, é nós entendermos que a ação do inimigo nunca exprime o que ele é no todo. Precisamos nos esforçar e enxergar naquele que nos prejudica um traço de bondade, que como nós, ele também está caminhando, né, do jeito que ele pode, da melhor forma muitas vezes que ele pode, em sua jornada rumo à perfeição. E como nós muitas vezes nos equivocamos, muitas vezes nos enganamos, ele também, né, passa por isso. Se nós conseguimos enxergar ele não como sendo o ato ruim em si, mas aquele ato ruim não o representa no todo, isso vai ajudar, né, que a gente consiga a enxergar nele essa centelha divina que foi colocada e que todos nós temos. Pode não que seja simples, não é algo simples de se fazer, mas como espíritas talvez nós tenhamos um pouco mais de condições, porque já entendemos sobre a reencarnação, sabemos, né, que todos nós um dia chegaremos, né, na perfeição, mesmo que passemos pelo caminho do mal, que muitas vezes já devemos ter percorrido, às vezes ainda tropeçamos, mas que nós vamos um dia chegar lá. Então, se nós conseguimos enxergar isso no outro, é um passo que damos em direção a esse amar ao nosso inimigo. O terceiro ponto que é colocado e antes de falar o terceiro ponto, aqui na mensagem, Emmanuel também nos traz, né, sobre isso, né, dizendo que nós podemos amar perfeitamente os que erram contra nós, entendendo que as falhas deles hoje serão talvez nossas amanhã, atentos que devemos estar à humanidade falível de nossa condição. E outra coisa interessante é que se nós também como espíritas sabemos no fundo que ninguém é 100% vítima, e todo algoz tem um traço de bondade. Aquele que é vítima hoje pode ter sido o algoz no passado. Então não somos 100% vítimas. E aquele que está sendo o algoz nesse momento, ele tem um traço de bondade que muitas vezes não é reconhecido por nós, mas sim Deus reconhece. O terceiro ponto que é trazido é que precisamos granjear esse inimigo e trazê-lo como nosso amigo, granjear a sua amizade. Mas como assim, né? Como eu posso, né, gostar de quem me prejudica? Mas quando Jesus diz amar os inimigos, não é esse gostar que ele está falando. É porque nós temos dificuldade de entender esse verbo amar. O evangelho foi traduzido do grego. E no grego, a palavra amor, ela tem 3 formas de dizê-la. A primeira é o amor eros, que é o amor romântico, é o amor de uma relação de casal. O amor philos, filia, que é o amor da amizade, da fraternidade, onde você gosta porque a pessoa segue o mesmo caminho que você, elas têm as mesmas afinidades que você gosta porque você é gostado. E o terceiro amor, que era desse que Jesus falava, é o amor ágape, que é o amor transcendente, que é aquele amor que não pede nada em troca. O amor ágape, ele é entendido como o amor de Deus agindo no coração do homem. Então, quando Jesus ele fala para nós amarmos o nosso inimigo, ele não está dizendo que para nós gostarmos da pessoa porque eles gostam da gente, ou porque nós temos afinidade com ele, nem também porque os seus caminhos nos atraem, e nem mesmo porque eles têm a mesma afinidade que nós. Não,
nós vamos aprender a amar o nosso inimigo porque Deus os ama. Então, quando nós conseguirmos fazer esse amor de Deus agir em nosso coração. Então, seriam essas 3 formas que é colocado de como podemos, né, amar os nossos inimigos. E é interessante que Emmanuel também coloca, né, que imaginemos o enfermo e a enfermidade. Deixaremos de amar os nossos doentes porque estejam doentes? E quando falamos em amar os doentes, estaremos ensinando o amor pelas enfermidades? Então, aqui Emmanuel também ressalta isso, que nós devemos amar aquele que está doente porque ele está doente, não porque ele é doente. Né? A nossa condição de maldade, entre aspas, ela é transitória, porque sabemos que estamos nessa jornada rumo à perfeição. Então, a gente tem que, quando conseguimos colocar isso em perspectiva, aquela ofensa pode ser que não nos pese mais tanto no coração, porque vamos entender também que algum dia podemos ofender ou talvez já ofendemos alguém, se não no mesmo nível, às vezes até mais. E nós muito desejaríamos o perdão. E é esse perdão que possibilita o vínculo posterior. E um outro ponto interessante que é colocado aqui é que amar aos nossos inimigos é uma questão de necessidade. Porque nós vimos até hoje que retribuir o ódio com ódio é como aumentar a escuridão de uma noite já sem estrelas. Temos vários nomes na história que retribuíram a agressão com mais agressão. E onde estão esses nomes agora? Eles estão no esquecimento. E quem são lembrados? São aqueles que agiram diferente. De quem que lembramos? Lembramos daqueles que, ao serem atacados, revidaram com paz, revidaram com amor. Né? Existem inúmeros nomes na história, e esses são lembrados, porque somente a luz é capaz de acabar com a escuridão. Então, é uma necessidade emergente, porque até agora a humanidade está onde está, com as dificuldades que temos, com as guerras, a violência, porque nós estamos ainda retribuindo muitas vezes a agressão com agressão, o ódio com ódio. Quando não cortarmos esse ciclo vicioso, essa autodestruição vai continuar. Então, é só o amor, só a luz é capaz, né, de acabar com esse ciclo que leva à destruição nossa e da humanidade. E a gente também tem uma necessidade absurda de amar os nossos inimigos, além dessa, de preservação até da humanidade, porque existe algo que a gente chama, que são as feridas do ódio. Tem uma passagem, né, que diz assim, né, que as feridas do ódio é como um câncer que nos consome. Ela nos fere profundamente. E no livro Mãos Unidas, diz o seguinte, né, na lição 37, que o perdão é o único antídoto capaz de curar as infecções do ressentimento no mundo. Então, o ódio, muitas vezes a gente fica, né, se sente aquela empatia com aquele que sofreu a agressão, que foi atacado, que foi prejudicado. Mas Emmanuel nos lembra, e aqui é falado isso também, que aquele que odeia, aquele que ataca, ele está doente, muito mais doente do que aquele que foi atacado. Ele diz o seguinte aqui na passagem também, nessa mensagem, né, do livro. Determinada pessoa agiu contra nós e claramente não lhe aplaudiremos as diretrizes. No entanto, ser-nos-á possível acolhê-la no clima de fraternidade, compreendendo-lhe a posição da criatura que haverá adquirido com isso pesada carga de lutas íntimas a detrimento de si própria. Então, aquele que odeia, aquele que ataca, aquele que prejudica, ele está angariando para si um fardo muito pesado. Dívidas que ele vai ter que um dia, né, limpar, e essa dor, essa chaga que é a ferida do ódio, que ela machuca, que ela aprisiona, porque aquele que foi atacado, é como se ele estivesse deixando um túnel em direção à luz. Quando ele consegue perdoar, quando ele consegue reagir bem, sem retribuir o ódio, sem retribuir a agressão, ele está saindo de um túnel escuro em direção à luz. E aquele que ataca é o contrário, ele está adentrando o túnel da escuridão. Então ele vai sofrer. Então é emergente nós aprendemos a amar aqueles que nos atacam, para que a gente consiga sair desse túnel escuro e caminhar para a luz, e continuar a nossa jornada livre, porque estaremos livres enquanto o outro está se aprisionando. E
o último ponto, né, que é o amor é a única força capaz de transformar um inimigo em um amigo. Então, tem uma história interessante de Lincoln, um grande nome, o primeiro presidente dos Estados Unidos. Quando ele foi montar o seu gabinete, ele tinha uma pessoa, né, um outro político, que odiava muito ele, que falava mal dele, que tentou prejudicá-lo de todas as formas. E não conseguiu, e Lincoln foi eleito. E na hora de constituir o seu gabinete, Lincoln o que fez? O colocou, né, numa posição dentro do governo. Todos os auxiliares de Lincoln disseram que era um absurdo, como é que ele ia fazer uma coisa dessa, porque o Stanton não gostava dele, iria prejudicá-lo, iria atrapalhá-lo. Ele falou, não, ele é muito capaz, ele é a melhor pessoa, a mais bem preparada para assumir essa posição. E lá, Stanton ocupou a posição que lhe foi dada, cumpriu o que tinha que se fazer, né, como na posição que Lincoln lhe deu, e de um inimigo, de um adversário, com essa atitude de amor, com essa atitude de perdão que possibilitou esse relacionamento, esse restabelecimento de relacionamento, por enxergar em Stanton algo além do que ele tinha feito de ruim, né, o potencial que ele tinha, por enxergar nele uma bondade, né, algo que poderia agregar, Lincoln, de um inimigo, ganhou um amigo. Tanto é que no seu sepultamento, Stanton, ele fez, né, um discurso, né, bastante afetuoso, de muito respeito com Lincoln, dizendo, né, que aqui vai um grande homem, né? Então, assim, é através de um ato de perdão, de um ato de amor ágape, esse amor que transcende, Lincoln angariou um amigo, né, e ao invés de um inimigo, e transformou o Stanton também, que foi capaz, né, de reconhecer o valor de Lincoln e provavelmente deixar de contrair uma dívida para o futuro. E no último ponto que Martin Luther King coloca nesse discurso dele, que é muito interessante, ele diz, né, que o mais importante, né, o que devemos dizer, né, que todos os motivos acima de como amar e o porquê amar os inimigos são muito importantes, mas há uma outra razão muito mais profunda, que Jesus diz o seguinte no final: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornemos filhos de Deus Pai Celeste. Porque somos chamados para essa tarefa difícil com um único objetivo, de realizar um parentesco único com Deus. Somos, em potência, filhos de Deus, mas é através do amor que essa potencialidade se torna realidade. Que a gente se esforce para realmente podermos dizer que somos filhos de Deus no exercício desse amor com o próximo, nesse exercício de luta conosco mesmo, para que possamos um dia chegar, né, como Emmanuel coloca, né, no final dessa mensagem, para que nós nos recordemos de Jesus e entreguemos o nosso adversário a Deus, rogando para eles paz e misericórdia, porque realmente não sabem o que fazem. E que Deus nos abençoe e que a luz de Jesus, o seu amor e o amor de Deus possa iluminar e amparar os nossos corações. Que assim seja.